tempo surgiu uma hipótese na cabeça do Nelinho. Chutar uma bola fora do Mineirão. Você sabe quantos metros tem de altura da marquise até o chão? Não, não sei não. Tem mais de 35 metros. É uma parada, né não? É difícil, mas não custa nada tentar. Foram dezenas de tentativas. Muitas vezes as bolas chegavam perto, batiam nos refletores, na beira da marquise e voltavam. Até que a promessa foi cumprida. Acho que você vai querer ficar com essa bola agora de presente, né? Ela deve representar alguma coisa para você, porque é difícil chutar uma bola fora do estádio. Representa muito para mim, porque isso começou com uma brincadeira entre eu e meus companheiros, em que eu dizia na época que quando eu ficasse bom, quando eu ficasse recuperado totalmente da minha operação, que eu chutaria uma bola fora do Mineirão. E eu fiquei muito satisfeito, primeiro por ter conseguido, entende? Não que seja tão difícil assim, mas eu consegui. O importante para mim foi isso. E também para provar àqueles meus amigos que têm um pouco mais de crédito em mim. Em Minas, um deputado estadual esquece um pouco as leis e os discursos para viver 45 minutos de emoção e consegue um milagre, unir numa festa Atlético e Cruzeiro. Nelinho entrou no vestiário, abriu seu armário e pegou seu último uniforme como jogador profissional. Cumpriu o ritual dos 25 anos de carreira. Colocou short, camisa, meião e fez a tradicional massagem. Distribuiu as camisas para os jogadores do combinado Atlético Cruzeiro e mostrou-se emocionado na hora de calçar as chuteiras. E exatamente às 9 da noite, Nelinho subiu as escadas do túnel pela última vez entrando no campo, acompanhado pela mulher dele e pelas 3 filhas. Dentro de campo, uma festa completa. Crianças, balões e uma farta queima de fogos. Atrás do gol, uma cascata com o nome de Nelinho. Emocionado, Nelinho recebeu muitas homenagens e fez um pequeno discurso, coisa que daqui para frente vai ter de fazer sempre. Falta contra a seleção mineira. Nelinho ajeita e bate forte, com efeito como sempre. A bola vai no ângulo, é gol de Nelinho. Agora a falta na esquerda e lá está Nelinho. O chute sai colocado e com efeito. O goleiro nem se mexe e a bola morre no fundo das redes. Termina o primeiro tempo. Nelinho se despede do futebol. Entrega troféus aos participantes da festa e dá a volta olímpica, a última de sua vitoriosa carreira. No último jogo a gente fazia 2 gols de falta, que sempre foi minha marca, né? Registrado, então, como eu disse, eu nunca esperava de fazer gol, né? Principalmente 2, né? Na minha despedida, mas... Vai chorar, Nelinho? O que eu tinha que chorar, já chorei hoje. Eu acho que por tudo que ele fez pelo futebol brasileiro, ele merecia uma homenagem até maior do que foi prestado hoje para ele. Porque foi, sem dúvida alguma, um dos maiores jogadores que eu tive a oportunidade de ver na posição. Realmente ele somou demais, inclusive com algumas condições e qualidades que poucos têm, principalmente como batedor de falta. Talvez tenha sido o melhor batedor que eu vi até hoje no futebol brasileiro. E agora vamos viajar no tempo para mostrar um gol improvável, incrível, que desafiou até as leis da física. Copa do Mundo de 78 na Argentina, aquela em que o Brasil saiu como campeão moral, invicto na competição, mas prejudicado pela marmelada entre argentinos e peruanos na goleada de 6-0 que tirou a seleção da final. Na disputa do 3º lugar, o Brasil ganhou da Itália por 2-1, com um golaço do Nelinho, uma obra-prima que a gente vai dissecar com a ajuda da tecnologia. É a volta do quadro 360 graus.
Muita gente que viu o jogo pela TV duvidou, disse que foi sem querer, pura sorte. Às vezes as pessoas que não me conheciam, não me conhecem, sempre colocam em dúvida se eu queria cruzar ou se eu queria bater pro gol. Nelinho não fica ofendido com os incrédulos, leva numa boa, porque para ele não existe dúvida sobre o que ocorreu naquele 24 de junho de 78. O Brasil perdia para a Itália na decisão do terceiro lugar. O goleiro rival, Zoff, era craque. Parecia adivinhar o destino de todas as bolas, até se deparar com um dos chutes mais incríveis da história dos mundiais. Naquela hora, quando eu dominei aquela bola, me veio à cabeça isso. Eu digo, ele vai achar que eu vou cruzar pela posição que eu estou, eu vou bater para o gol. Vou dar a curva ao contrário. E foi o que eu fiz. Então aquilo ali não foi coincidência, não foi sorte, não foi nada. Aquilo ali foi puro treinamento que eu coloquei na prática naquele momento. O físico Marcos Duarte analisou o lance. Com a tecnologia de hoje, é possível entender como a bola mudou tão bruscamente de direção. De início, o chute parecia desastroso. Se seguisse a trajetória inicial com que partiu dos pés do brasileiro, a bola passaria 10 metros à direita do gol de Zoff. 10 metros. O goleiro ali está assim, bom, ele não vai bater, né? Então ele está mais relaxado. Está esperando eu dar um toque mais para frente, para cruzar, ou eu cruzar de onde eu estava. Então, de repente, ele se vê em apuros, né? Vê a bola vindo para cima dele e a bola, na realidade, estava fora do gol. E ela começa a fazer a curva. E quando ele pressente que a bola vai em direção ao gol, está dentro do gol, ele vai na bola e não consegue. O segredo aí está mesmo na técnica, treinada à exaustão. Para conseguir tanto efeito no chute, é preciso acertar a bola com uma combinação precisa de potência e habilidade. Nelinho bateu com a parte de fora do pé direito. A bola saiu em alta velocidade, 115 km por hora. E também rodando em torno do próprio eixo, 2 vezes por segundo. Por causa da velocidade e da rotação tão altas, foram criadas diferentes zonas de pressão de ar em torno da bola. E assim, ela passou a pender para um lado, numa mudança drástica de trajetória. Repentinamente, a bola faz uma curva, nesse caso, para a direita, sem esperar. Quer dizer, sem que tivesse sido dado seta para o goleiro. Olha, essa bola vai virar para a direita, se prepara que aí vem um canhão. Foi por isso que o goleiro Zoff acabou surpreendido. A menos de 5 metros do corpo dele, a bola trocou radicalmente de trajetória, entrando no gol a 1,5 metro de altura. Não havia o que fazer, porque tudo ocorreu rápido. No total, o voo da bola no ar durou menos de 1,5 segundos. O que eu sempre falo, aquele tipo de batida na bola eu fiz muitas vezes. Só que você faz no interior, né? Ninguém filmou, ninguém viu. São gols que eu fiz que ninguém teve oportunidade de ver, porque a televisão não gravou. Então esse gol foi diferente porque foi dentro de uma Copa do Mundo. Então foi o mundo inteiro que viu. O mundo vê até hoje. O lance é super badalado em canais de vídeo na internet. E o autor adora. Veja, agora mesmo antes de vocês chegarem, eu estava com a minha mãe vendo. Estava vendo alguns gols meus e inclusive esse da Copa, os 2 da Copa de 78, eu acabei de ver. Só que a obra-prima fica melhor em tela grande, porque foi mesmo coisa de cinema. Daria filme de ficção científica, O Chute Impossível, estrelando Manuel Rezende de Matos Cabral, ou Nelinho para os mais chegados. E a partir de hoje o Globo Esporte vai relembrar alguns causos do estadual que merecem demais ser recontados. Cada história engraçada, cada curiosidade, cada revelação. E para abrir os trabalhos, escalamos um cara de prosa muito boa e queridíssimo por todas as torcidas. A quantidade e a variedade de troféus revelam só parte da grandeza de um dos maiores vencedores do Campeonato Mineiro. Foram 9 anos no Cruzeiro e 5 no Atlético. Nelinho conseguiu o que para muitos parecia impossível. Se tornou ídolo de 2 grandes paixões mineiras,
Além de títulos, ganhou também muitas histórias. No Campeonato Mineiro de 81, o improvável virou realidade. O Cruzeiro foi jogar contra o Goiás, lá em Goiânia. E eu não fui. No final do jogo, também não lembro como foi a partida, eu fiquei assistindo pela televisão. No final do jogo, teve uma briga, que todos os jogadores brigaram. Acho que o único que não brigou, ficou apartando a briga, foi o Abel, hoje treinador do Fluminense. E conclusão, 21 jogadores foram expulsos na partida. A partida seguinte era no Mineirão contra o Atlético. O Atlético, cara, estava no auge. Era Toninho Cerezo, Éder Reinaldo, Paulo Zidoro, Marcelo Oliveira, o timaço. E agora? Quem vai jogar? Era Abel de back central e eu de lateral direito. Os outros 9 reservas. O nosso time titular já era fraco. O time do Atlético era infinitamente superior. E com 9 reservas, gente, vamos jogar para perder de pouco, né, cara? Para não passar vergonha. Aí começou o jogo e 0x0, cara. Aí veio segundo tempo, a bola espirrou para fora da área, sobrou. Jacinto, cara, no meio de campo, reserva do Cruzeiro, ele veio do Ceará. Do Cruzeiro, Jacinto, camisa de número 10. Numa jogada que começou na cobrança de falta de Jair. Ganhamos um jogo de 1x0, inacreditável, cara. Em outro clássico pelo Campeonato Mineiro de 81, a história de Nelinho se encontrou com a de outro craque. O Éder entrou em diagonal pedindo o lançamento, os caras fizeram o lançamento, eu antecipei e quando eu saí jogando, ele chutou meu tendão de Aquiles. E na corrida ele passou para a linha de fundo e eu saí jogando. E eu fiquei esperando ele passar por mim na volta e pedir desculpa, né, falar qualquer coisa. E quando ele passou, que eu olhei para ele nem olhou para mim e não falou nada. Eu falei, pô, esse cara então foi de propósito que ele deu, né? Então eu fiquei com a cabeça quente. E logo em seguida ele passa por mim e vai para o meio de campo e o jogo continua, eles estão com a bola dominada outra vez e ele levanta o braço pedindo virada de jogo, pedindo a bola. Quando ele levantou o braço, eu já comecei a correr em direção a ele. Como quem diz, se virarem o jogo, eu vou chegar junto dele. E foi o que aconteceu, viraram o jogo, quando ele foi dominar, eu pulei de carrinho para pegar ele. E eu não peguei, graças a Deus não peguei, podia ter quebrado ele. E aí ele caiu ajoelhado no chão e começou a apontar o dedo para mim e me xingar. E aí eu retruquei, eu digo, pô, você deu em mim, eu não falei nada, agora tu vai reclamar? E aí ele levantou, correu para cima de mim apontando e me xingando muito. E eu xingando ele também. E aí a bola saiu, o árbitro estava próximo da gente, chamou a gente, aí me deu o cartão vermelho. Aí eu falei pro Alvimar Gaspar dos Reis, eu falei, ô Alvimar, tu não vai dar cartão para ele não? É só para você, fica quietinho aí, vai saindo. Eu falei, cara, eu não estava discutindo sozinho, eu estava xingando ele e me xingando. Não, vai embora, é só você. E aí me deu vontade de agredir ele, o árbitro. E quando eu levantei a mão para agredi-lo, eu raciocinei, falei, pô, vai ser duro, né, cara? Não dá. Aí eu vi o Éder na minha frente, digo, é ele, né? Eu vou embolar com ele, vou brigar com ele aqui, que ele vai ser expulso junto comigo. Aí a reação dele foi de correr, e aí eu corri atrás dele. Aí teve que deixar disso, eu fui expulso, ele continuou no jogo. Foi uma coisa rápida que aconteceu entre nós dois, nós somos amigos até hoje. Em 82, os amigos vestiram a camisa do Atlético e o Campeonato Mineiro ganhou mais um caos. Quando nós jogamos nós dois juntos contra o Cruzeiro, estava o Mineirão lotado, e aí começa o jogo, quando sai uma falta a favor do Cruzeiro, e aí a torcida toda atleticana começa a gritar, Nelinho, Nelinho, gozando o pessoal do Cruzeiro. E aí passou, o jogo seguiu e mais na frente tem uma falta, agora essa falta a favor do Atlético. Aí a torcida toda, cara, grita Éder, do Atlético. Aí para de gritar o nome de Éder, aí começa a gritar o meu nome, E a torcida do Atlético gritando agora, né? Nelinho, Nelinho, Nelinho. Aí quando a gente chega na bola para bater a falta, a torcida grita, qualquer um, qualquer um. Porra, isso aí, cara, para mim lá dentro do campo foi uma coisa espetacular, devido assim, à improvisação, à criatividade
da torcida. Agora, pois ensaiaram isso? Não acredito, cara. Nelinho, 4 vezes campeão estadual pelo Cruzeiro, 4 pelo Atlético. Ídolo de 2 grandes paixões. História do Campeonato Mineiro. Todo mundo esperava que eu fosse bater a falta, eu era o cobrador oficial. Só que eu estava diante da bola e o Piazza resolveu bater rapidamente para o Palinha, que estava bem colocado dentro da área. E eu, preocupado com o Piazza, para que ele não batesse a falta, eu pisei no pé do Piazza e comecei a discutir com o Piazza, dizendo para ele o seguinte: calma, Piazza, eu vou fazer o gol. Não, mas vamos tocar para o Palinha. Eu digo: não, mas calma aí. E eu discutindo com o Piazza aqui do meu lado direito, o Joãozinho veio pelo meu lado esquerdo, sem eu perceber, e bateu. No que ele bateu na bola, eu olhei para ele para brigar com ele. Mas eu vi a bola Todo entrando. mundo olhou para ele. E vi o árbitro correndo pro meio do campo, né? E dando gol. 3-2, título na mão. Mas o exigente técnico Zezé Moreira estava irritado. Ouça essa história incrível e também inédita. Todo mundo bebendo champanhe, fazendo aquela farra, aí aparece Zezé Moreira, daquele jeitão dele, e vai brigar com o Joãozinho. E foi xingar o Joãozinho que fez o gol da vitória. Chamou de irresponsável. Uma irresponsabilidade comemorada até hoje. Clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Para nós, antes da partida, realmente a gente não estava muito motivado para esse jogo. Mas quando começa a partida, você esquece. Você esquece que aquilo ali é disputa de terceiro lugar. Você entra no clima de que aquilo é um jogo importante e que nós tínhamos que fazer de tudo para vencer. Quando o juiz apita o início da partida, eu acho que a sensação de desmotivação, ela desaparece. Quando eu dominei aquela bola ali, foi uma coisa instantânea. Eu já peguei e bati pro gol. E o goleiro realmente, eu acho que quando ele vê a bola saindo do meu pé, a bola está na direção da linha de fundo, da bandeirinha de corner. E ela começa a fazer a curva. Quando ela começa a fazer a curva e ele se dá conta de que a bola está indo em direção ao gol, ele vai, aí já é tarde. E ali não passou em nenhum momento pela minha cabeça que o goleiro era o Zoff, que era o maior goleiro do mundo, não quero saber. É muito lindo, sabe? Quando você treina muito e você consegue fazer aquilo que você faz nos treinamentos, você consegue ver a bola fazendo a curva. E mais lindo ainda quando ela entra. Eu lembro muito bem daquela frase do Coutinho, de que fomos campeões moral. Isso aí foi uma frase de efeito, mas que no fundo, para nós, não serviu de consolo, não. Frustração, essa é a palavra. Nós tínhamos consciência de que podemos ter chegado mais longe. O que eu aprendi é essa importância do jogador brasileiro vestir a camisa da seleção brasileira. Não tem nada que supera isso. Em Belo Horizonte, mais cenas de violência. A primeira delas, expulso, Nelinho perseguiu Éder, que só não comprou a briga para não prejudicar ainda mais a imagem dele junto ao técnico Tele Santana. Um pelotão da Polícia Militar entrou em campo e separou a briga, enquanto Nelinho, enfim, saía expulso. O Atlético tetracampeão mineiro ganhava o jogo fácil. Toninho Cerezo resolveu reger um coro de olé e a violência voltou. Cerezo foi agredido por Zé Henrique. No último minuto de jogo, mais violência. Éder foi derrubado e a falta provocou uma série de outras agressões. A última delas de Edmar em Tita, um soco no rosto que você vê à esquerda do vídeo. Do jogador Tita do Atlético. Tomou soco ali, os diretores, reservas do Cruzeiro. O pelotão da Polícia Militar voltou a ter trabalho. Entrou em campo de novo, mas as agressões se sucederam. A última delas, Miranda agride Edmar com o banquinho do Gandula. Depois foge. O jogo terminou assim, Miranda correndo de Edmar até encontrar refúgio no vestiário do Atlético.
Coloca aqui, Ana, aquele golaço de falta que a gente combinou. Copa de 78. Olha o homem, olha o Nelinho. Coisa linda, hein? Na gaveta. Adoro gol de falta. Né? Você sente falta? Você acha que tá em falta, gol de falta? Eu acho que tá em falta, assim. Eu acho que não dá pra entrar no mérito agora. Os goleiros também melhoraram muito, né? Eles pegam demais. Mas eu sinto falta. Pois é, a gente viu, a seleção chegou a ficar de 2014 até 2019 sem fazer um gol de falta. Em jogo, o Flamengo ficou um tempão sem fazer gol de falta. A gente não tem visto muitos gols de falta, mas esse aí vem de um tempo em que o Brasil tinha alguns craques especialistas em cobranças, né? Pois é, um deles é o Nelinho, né? Que a gente acabou de mostrar, um golaço, personagem de hoje do quadro Artilheiros de Domingo. Mesmo em uma seleção brasileira, gente, com Zico, Roberto Dinamite, foi ele que fez esse golaço de falta. Vamos falar com o Marcelo Lares, então, em Minas Gerais, para falar sobre essa fera, que é curioso, né? Que ele é aquela raridade que é ídolo do Cruzeiro e do Atlético, né, Marcelo? Bom dia. É isso mesmo. Bom dia, Lucas e Bárbara. O Nelinho, um dos grandes laterais do nosso futebol. E ele fez muito sucesso com as camisas de Cruzeiro e Galo. E esse gol de falta aí que vocês mostraram foi contra a Polônia na Copa de 78. E por causa desse gol, a imprensa europeia criou um apelido pro Nelinho: o Canhão das Américas. Jogar em dois rivais, como Atlético Mineiro e Cruzeiro, não chega a ser incomum. Mas ser ídolo nos dois, isso é para poucos. Cruzeirense, às vezes, acha que eu sou atleticano, e o atleticano acha que eu sou cruzeirense. Uma bala no canhão de Minas, Nelinho, com efeito tremendo. Nelinho conquistou 4 títulos mineiros em cada. E no Cruzeiro também ganhou a Libertadores em 76. Depois de passar a maior parte dos 71 anos em Belo Horizonte, muita gente acha que ele é mineiro. Toda hora eu tenho que ficar me explicando, dizendo que eu era pequeno, que eu era vascaíno, que eu sou do Rio de Janeiro. E foi nas ruas de Olaria, bairro da zona norte do Rio, que Manuel, um filho de portugueses, virou Nelinho. Nelinho cresceu na vizinhança do Olaria, tradicional clube do subúrbio do Rio. Quando era pequeno, nos anos 50 do século passado, jogava bola e se divertia muito por aqui. Mas foi no clube azul e branco lá de Belo Horizonte que se tornou famoso como um dos maiores cobradores de falta da história do futebol brasileiro. Um lateral direito com vocação de artilheiro. Nelinho, pé de chumbo de Minas. Se armava aquele esquema, é o seguinte, ó, deixa o Nelinho solto. Na realidade, eu virava um atacante. Pelo Cruzeiro fez mais gols do que muito atacante. 105, reverenciado por mestres. Talvez tenha sido o melhor batedor que eu vi até hoje no futebol brasileiro. Não é só com a ponta do pé, com o peito do pé, com o lado externo, com o lado interno. E num domingo de 1980, ele se preparou para mais uma cobrança de falta, contra o Corinthians. E aí, 2-0 Corinthians, aí teve uma falta do lado esquerdo do nosso ataque. E o Nelinho preparou uma surpresa para o goleiro Jairo. Eu já vi o Nelinho chutar muitas vezes, tanto por fora, chutando a bola pelo lado de fora da barreira, pelo lado de dentro, mas essa por cima da barreira, sinceramente, foi uma novidade. Mas só que ali o ângulo era diferente e eu resolvi bater com o lado de dentro do pé. Porque ele fez com uma perfeição tremenda, com uma tremenda violência, e a bola antes de chegar no gol deu uma tremenda caída, entrando no ângulo direito sem possibilidade. No fim, o Corinthians acabou vencendo por 3-1, mas foi o gol do Nelinho que brilhou no fantástico daquele domingo. Como sempre, com força e malícia, ele marcou mais um gol para o Cruzeiro. O gol escolhido hoje como o mais bonito da rodada. Você concorrer com o Zico, com o Roberto Dinamite, com o Zenon, então o seu gol ser escolhido era o sinal de que realmente ele era muito bonito. Junto com Roberto e Zico, ele vestiu a camisa amarela 2 anos antes na Copa de 78. E contra a Polônia, eles deixaram o Nelinho mostrar ao mundo o que era capaz de fazer numa falta. Esse era o momento do primeiro gol do Brasil, marcado por Nelinho. Reparem a cobrança muito violenta de Nelinho. Os repórteres estrangeiros o apelidaram de Canhão das Américas. E essa falta que eu bati contra a Polônia, pelo amor de Deus, cara, aqui dali era na risca da grande área. Quem ia bater era o Zico. Vou aproveitar porque eu nunca agradeci a eles, vou agradecer agora de público, pô. E os brasileiros também agradeceram a ele por um dos gols mais bonitos da seleção em todas as Copas, contra a Itália na disputa do 3º lugar.
Quando eu cheguei ali, você olha para dentro da área, não tem ninguém lá dentro da área para você cruzar em condições. Não tinha grandes cabeceadores no nosso time naquele jogo. E eu falei assim, eu vou bater pro gol daqui. E eu batia muito, eu fiz muito gol daquele jeito. E aí eu bati pensando em jogar naquele canto mesmo, fazer curva. E ela aconteceu exatamente como eu imaginei. Gol do Brasil! Uma bala no canhão de Minas Nelinho. Com efeito e com força, ele mandava a bola onde queria. Até para fora do Mineirão, a mais de 35 metros de altura. Era uma resposta a quem duvidava que ele voltaria bem após uma cirurgia na coluna em 79. Chegou no Mineirão, 11 horas, um sol daqueles. Eu chuto a primeira bola, bate no refletor. Eu falei, isso é mole. Meu amigo, eu começo a chutar. A bola ganhava altura, não ganhava direção. Aí deu uns 50 chutes, até que eu consegui. E felizmente, depois disso, realmente, eles nunca mais falaram da minha coluna. Mas seguiram falando dele por outros motivos. Em 86, foi convidado para se candidatar a deputado estadual quando ainda jogava no Atlético. E os resultados no jornal mostraram o tamanho da popularidade dele. Veio a eleição, não fiz nada, absolutamente nada, e fui eleito. Quando eu falo de política, e falo pouco, mas quando eu falo de política, eu consigo avaliar por um outro ângulo. Não voltaria, de jeito nenhum. Atualmente, atleticanos e cruzeirenses seguem disputando o coração do Nelinho, que é grande o bastante para os dois gigantes mineiros. Ele vai seguir explicando. Que eu não torço mais para o Vasco, que eu torço pelo Atlético e Cruzeiro, porque tudo que eu tenho na vida eu consegui através dos dois clubes. Toda vez que eles me elogiam, falam bem de mim, tanto os atleticanos quanto os cruzeirenses, isso me envaidece muito. E eu sinto que realmente valeu a pena, né? Golaço para o Brasil, Nelinho, pé de chumbo de Minas.